bem-vindo ao Spencast. Você está no Endolivre, endocrinologia para todo mundo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Esse é um videocast do Departamento de Endocrinologia do Exercício. Eu sou Andréa Fioretti, coordeno esse departamento e vou conversar hoje sobre um assunto muito interessante, que é o uso, ou melhor, o abuso de esteroides anabolizantes, com o professor doutor Alex Guedes. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes da Bahia e coordenador da pós-graduação do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, do CEBE. Então, Alex, seja bem-vindo e conta pra gente o que são anabolizantes, esteroides anabolizantes, bombas. Conta um pouco aí pra gente sobre isso. André, obrigado pelo convite. Excelente oportunidade para a gente discutir um pouquinho um tema tão interessante, tão atual, né? Isso vemos todos os dias hoje em consultório, geralmente muito sedento por informação, né? Querendo saber o que são essas substâncias, né? De fato, essas substâncias não são novas, né? Elas já estão aí há muito tempo. A testosterona talvez seja a origem dessas substâncias, né? E modificações na molécula da testosterona, que é o hormônio principal, o hormônio masculino, acaba gerando substâncias que chamamos, né, de esteroides anabolizantes androgênicos, que são os popularmente conhecidos como anabolizantes, né? Essas substâncias, elas são pequenas alterações, né, na molécula da testosterona e atuam no mesmo receptor da testosterona, né, habitualmente. E essas substâncias, elas podem gerar um potencial maior, né, de anabolismo, né, crescimento muscular, como também de virilização, né, que é a parte aqui que define as características do homem, né, barba, a calvície androgênica, a fertilidade, né. Então, assim, essas substâncias elas podem ter dois pontos, né, anabolizante e virilizante, só que aqui elas têm uma potência diferente da testosterona. Então, são basicamente isso aqui, né? Assim, de uma forma geral. Tá, então é por isso que elas são tão procuradas, né? Porque, na verdade, elas têm um efeito muito potente, muito grande. E tem alguma indicação real, assim, legal para a utilização desses esteroides até no esporte? Essa é uma excelente pergunta. Surgiram como medicamentos, né? Obviamente, são moléculas estudadas, muitas delas moléculas estudadas, com indicações precisas, né? Em que situações, assim, médicas elas podem ser utilizadas? Naquelas situações onde o indivíduo tem uma perda muscular muito importante, uma doença crônica, às vezes um paciente com neoplasia em câncer, né? Que está perdendo muito massa magra, o indivíduo com HIV, né, com AIDS, em estado de caquexia importante. Então, assim, esses medicamentos são extremamente importantes, desde que usados adequadamente. O que a gente está assistindo, na verdade, é um pouco da distorção do uso dessa substância. Esse aqui é o verdadeiro problema, essa aqui é a verdadeira questionamento, né, onde os anabolizantes acabam sendo chamados de bombas, né? Então, assim, como você pegou um medicamento e o mau uso acabou transformando e estigmatizando esses medicamentos, né? Você perguntou no esporte, né? O esporte hoje, a gente não só o uso do anabolizante ele é proibido no esporte, né? Hoje, as agências reguladoras, né? Você tem agências reguladoras globais e tem as regionais, cada país tem a sua, né? Aqui nós temos a ABCD. Elas, de fato, elas monitorizam os atletas para que não usem, né? Entre aspas, vigiados, né? Eles são monitorados para não usar. Isso aqui pode, de fato, dar alguma vantagem no esporte, né? E tornando uma coisa vamos dizer assim, burlando o aspecto igualitário da competição, né? Eles não têm indicação hoje e são proibidos, né? Na verdade, eles estão sendo usados muito mais pelos atletas amadores, aqueles frequentadores de academia, para ganhar massa muscular, do que até mesmo para os atletas profissionais, porque eles terminam sendo submetidos a exames antidoping, né? Então,
É. E me Esse, conta uma coisa, as mulheres também têm usado? Andréa, esse é um verdadeiro problema, né? Você falou bem, nas academias hoje prolifera o uso dos esteroides anabolizantes androgenos, tanto em homens quanto mulheres, certo? E as consequências para as mulheres, elas podem ser, de alguma forma, mais marcantes até do que eventualmente para os homens, né? Você espera que o homem tenha algumas características podem por maior ou menor excesso da própria testosterona endógena, né? O indivíduo pode aparecer com mais acne, pode uma calvície temporal, aquela entrada, né, do cabelo na fronte. Isso aqui pode ser uma característica individual, né, de cada um, a característica genética, né, familiar. Mas na mulher, imagina a mulher começa a ter entrada temporal, começa a ter alterações na voz, alterações no aparecimento de barba, isso chama bastante atenção, né? É muito difícil lidar com essas situações. De qualquer sorte, é danoso para ambos, né? Essas situações danosas para ambos, para múltiplos órgãos e sistemas, né? E um efeito realmente importante e danoso, né? Se são drogas que, na verdade, melhoram a massa muscular, melhoram a força, não teria nenhuma dose que fosse mais segura? Isso é uma coisa que os pacientes sempre perguntam para a gente no consultório, né? Até que ponto eles usando uma dose mais baixa, eles não teriam efeitos colaterais e teriam só os efeitos benéficos em termos de ganho de massa e de força. O que você me diz sobre isso? Existe uma dose segura? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? A gente, às vezes, tem um indivíduo, quando a gente trabalha com endocrinologia é a ciência da reposição, né? A gente repõe em quem tem deficiência ou quem tem uma produção exagerada, a gente tenta controlar. Isso eu estou falando de produção própria, endógena, do próprio corpo. Mas eu imaginar o seguinte, o indivíduo ele começa a usar, ele diz, olha, eu vou usar um pouco de testosterona, colocar minha testosterona numa faixa normal mais alta. Isso a gente ouve bastante, né? Ela falou assim, olha, se o normal vai de 350 a 1.000, 1.200, por que eu não posso deixar o meu em 1.200, né? Já que está dentro da normalidade? Essa é uma dúvida extremamente comum. De fato, quando o indivíduo utiliza a testosterona, né? Ou seus derivados, ou o anabolizante, ele bloqueia o eixo central, né? Então, assim, ele bloqueia a produção própria de testosterona. Então, eventualmente, o indivíduo está utilizando uma dose que seria uma dose de reposição, só que no caso dele, ele não precisaria, né? E isso leva ao quê? Um bloqueio do eixo, né? Então, ele para de produzir a sua própria testosterona, né? E aqui tem consequências maiores, consequências na fertilidade, né? O indivíduo, às vezes, ele fica com dificuldade de produzir espermatozoides, que isso aqui nem sempre ele é reversível de forma simples e, eventualmente, tem efeitos até a longo prazo. Tem um estudo que mostra aí, André, que há 5 anos depois de uso de anabolizantes, que eu estou falando em doses grandes, né? O indivíduo, ainda assim, ele não consegue recuperar adequadamente a função testicular, né? A libido muitas vezes fica atrapalhada, às vezes até o volume do testículo ele mantém-se menor do que a média padrão. Então, assim, é difícil a gente considerar assim, tem uma dose segura? Não tem uma dose segura, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que a gente vê na prática é que realmente, para obter os benefícios e os efeitos em termos de ganho de massa e de força, as doses precisam ser muito grandes, né, Alex? E aí essas doses grandes fazem esse bloqueio do eixo e todos esses efeitos colaterais que você já comentou. Então, eu queria que você dissesse assim, na verdade, quem que precisa usar testosterona? Como é que você analisa no seu consultório aquele homem que realmente está precisando de uma reposição hormonal e que vai se beneficiar com a testosterona, não é nem com o esteroide anabolizante, né? Perfeito. Como você falou, o esteroide anabolizante, ele é um similar à testosterona, mas aquele homem que está tendo uma disfunção sexual e tudo, quando é que você indica? Pronto, assim, tirando um pouquinho a questão dos anabolizantes, né, assim, a questão das moléculas um pouco modificadas, né, vamos tratar da testosterona mesmo. O indivíduo chega no consultório, habitualmente, ele não deve ser triado, né, assim, olha, vamos ver como é que está a sua testosterona, isso não deve ser uma conduta padrão, né,
a conduta deve ser, olha, o indivíduo chega com uma queixa específica, né? Ele tem que chegar com queixa. A gente começar a investigar, chega lá, olha, eu estou com uma queixa de redução de libido, ou eventualmente não consigo fertilidade, né? Ou até queixas menos específicas, né? Eventualmente estou me sentindo muito cansado, que a baixa da testosterona pode dar depressão, pode dar baixa motivação, que são queixas menos específicas, né? Então você tem alguma queixa e da queixa você parte para avaliar, né? Essa é a ideia, né? Então você vai ter que a gente dose uma testosterona, habitualmente a testosterona total, ela é suficiente para a gente começar a triagem, né? E da testosterona total a gente vai ver, olha, ela veio baixa, né? Veio baixa, mas veio baixa de fato, veio baixa numa faixa intermediária, né? Porque aqui a gente também tem que fazer a distinção. Às vezes o indivíduo tem outras condições que podem, atrapalhar a dosagem da testosterona total, né? Então, o indivíduo, ele tem resistência insulínica, diabetes, obesidade, isso aqui pode baixar a testosterona total. Mas nem sempre vão estar com a testosterona livre baixa também. Então, esse paciente merece, aquele que está lá na faixa intermediária, né? E a testosterona total, ela não veio no limite muito baixo, que a gente não teria muita dúvida, né? Mas em uma faixa intermediária. Então, ali vale a pena, talvez, você ver a testosterona livre, né? Que é a testosterona que vai se ligar, de fato, no receptor, que vai dar a ação, né? Sempre necessário, André, repetir uma dosagem. A gente não deve confiar apenas em uma dosagem, né? Tem que ter pelo menos 2 dosagens para dizer, olha, sua testosterona está baixa, tá? E, de fato, no momento que isso, a gente define que, olha, a testosterona está baixa, a pergunta seguinte é: existe alguma contraindicação para você repor, né? E aqui tem diversas, né, contraindicações. Por exemplo, ele tem apneia noturna, ele vai piorar com o uso da testosterona. Então, ele tem que corrigir isso antes. Ele tem insuficiência cardíaca, a classe funcional 3, né, a insuficiência cardíaca já com sintomas mais ricos, né, ele pode usar a testosterona. Isso aqui vai deixá-lo mais forte, para até na ICC ficar melhor. Não, na verdade, esse paciente também não tem indicação, né? Tem trombose, teve trombose venosa, né? A gente sabe que os hormônios sexuais, tanto femininos como masculinos, eles têm uma tendência a aumentar a trombose, né? Então, se ele já teve uma trombose, ele está contraindicado de usar. Então, assim, vê esse indivíduo na prática, avalia a necessidade e avalia contraindicações. E o que a gente percebe também é muitas mulheres usando a testosterona para melhorar a libido, né? E muitas vezes isso não acontece. É muito importante, eu vou aproveitar aí um ganchozinho, porque as mulheres estão sendo taxadas como mulheres com níveis baixos de testosterona e, na verdade, não é indicação para se dosar esses níveis de testosterona. E aí também não tem indicação para se repor testosterona, nem mesmo na menopausa. Agora, mais uma questão. Você viu alguma maneira de reduzir os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes? Então, digamos, esse indivíduo usou o esteroide anabolizante, mas para ele não ter esses efeitos colaterais, você pode associar algumas medicações. É uma coisa que a gente tem visto no consultório, né? O uso de drogas como clomifeno, anastrozol, beta-HCG, um monte de medicação. Elas são efetivas para isso? Dá para fazer um combo, usar a testosterona e depois um esteroide anabolizante, melhor dizendo, e depois usar a famosa terapia por ciclo? Ou isso não funciona, na verdade? Ótima pergunta, sim. Como a gente já falou aqui no início, não existe dose segura, né? Para anabolizante, não existe dose segura. Quando o indivíduo ele usou anabolizante, obviamente por conta própria, ou na prática, ou qualquer coisa assim, ele tem consequências dessa alteração, você tem múltiplos órgãos que podem estar acometidos. Esses esquemas que são utilizados muitas vezes, da mesma forma que os esquemas são passados, né, de anabolizantes são passados de um para o outro ali sem uma intervenção médica adequada, também são passados esses esquemas de tentativa de recuperação, né? É como se o indivíduo tentasse tomar um veneno e um antídoto ao mesmo tempo, tentasse trabalhar nesse processo. Olha, eu tomo, mas eu vou tomar um pouquinho de cá para ver se eu consigo resolver.
De fato, alguns desses medicamentos, eles são utilizados para tratamento do indivíduo que tem consequências do uso inadequado, mas parte da questão que o indivíduo parou de usar, né? Que ele tem que parar de usar para que se possa, de alguma forma, tentar recuperar os danos que foram causados. Então, assim, essa coisa de, olha, vou tomar um e o outro, na verdade, ele vai fazer uma grande confusão ali no funcionamento do corpo dele, né? E que não garante que vai ter o benefício que ele está esperando. Essa é uma situação terrível que a gente vê todo dia, né? Eu acho que vale a pena a gente deixar também uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, no sentido de dizer, sabe, procure um médico. Mesmo que você diga, não quero suspender o uso do esteroide anabolizante, mas procure o médico, porque o médico é a pessoa que está habilitada a lhe ajudar a minimizar, pelo menos, os efeitos de um esteroide anabolizante, né? E muitas vezes lhe orientar no sentido de realmente lhe explicar o que está acontecendo, porque geralmente tem uma pessoa ganhando muito dinheiro por trás daquele usuário, né, Alex? Porque Verdade. essas medicações têm geralmente uma procedência escusa, vamos dizer assim. Essa pessoa que está usando, na verdade, é um grande refém. Ele está usando medicações que não têm nenhuma segurança. A gente vai discutir depois, até mesmo com você, as repercussões cardiovasculares em um outro videocast. Eu já deixo aí para o pessoal aproveitar e participar. E também sugiro que as pessoas vejam uma grande campanha da Sociedade Brasileira de Endócrino, chama Bomba Tô Fora, que tem uma série de panfletos que são baixados gratuitamente. Então é só entrar no Bomba Tô Fora, porque com uma linguagem muito simples vai se explicar quais são os efeitos colaterais adversos que essas drogas podem causar. Então a gente já está praticamente no final do nosso videocast. Eu queria que você deixasse algumas mensagens finais e encerrasse. Procurar um médico sempre, né? É importante que se tenha orientação, contra-informação ruim, só boa informação, né? Procurar alguém que possa te orientar dos problemas a respeito do que foi feito, do que está usando, né? Sempre lembrando que isso ganha ainda maior importância, sabendo que muitas dessas substâncias acabam levando a uma dependência, assim, a adição, né? Então, às vezes a pessoa não está nem entendendo o grau de envolvimento que aquela substância está levando no seu cérebro. Então, assim, é muito importante realmente. E, por fim, assim, aquela que a gente já colocou aqui. Não existe dose segura, tá? Não existe dose segura e os danos, eles são múltiplos em múltiplos sistemas, né? Então, idealmente é buscar informação, buscar conhecimento com quem pode, de fato, ajudar. E para aqueles que pensam em usar, né, para estética ou para o esporte, pensar sempre que tudo tem seu preço, né? E que esse preço nem sempre vale a pena. Então, isso aí, deixa um abraço aí, foi uma ótima conversa. Eu agradeço muito a sua participação, professor Alex, e também digo às pessoas que existem alternativas, né, para se ganhar massa magra e com um bom treinamento, com o uso de suplementos que sejam legais. Então, procure um médico honesto, que tenha conhecimento e que seja habilitado para conduzir as estratégias necessárias para você ganhar a massa muscular e a força muscular que você está desejando. Então, eu vou encerrar esse videocast e espero que você tenha gostado e que se anime para assistir um novo videocast do Departamento de Endócrino do Exercício da SBEM. Para mais informações, confira na legenda desse episódio. Endolivre é mais um quadro do SBEMcast.